Crianças, bom dia, beleza? Vamos para mais uma aula de ciências. Vamos falar de eclipses. E vocês vão ver nessa aula que eclipse tem tudo a ver com fases da Lua. Nós vimos, né? Lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. Dois eclipses, né? Solar e lunar. Cada um corresponde a uma fase da Lua. Aqui nós temos um eclipse solar. Vou explicar melhor para vocês. Mas a Lua está cobrindo o Sol, né? Então, é um fenômeno esse aqui que acontece durante o dia. O dia passa a ser noite, né? Para a gente é uma coisa divertida, uma coisa interessante, um fenômeno muito bonito. Agora, para os nossos antepassados, para a nossa humanidade primitiva, devia ser aterrorizante, como se fosse o fim do mundo, não é? Que coisa maluca. Pode passar. Então, o nosso objetivo de hoje, compreender o fenômeno dos eclipses. Como é que acontece, né? Por que acontecem os eclipses? E quais são eles? Pode passar. A Lua gira ao redor da Terra. A Lua faz um movimento de revolução em torno da Terra. E a Terra também gira ao redor do Sol, translação. De modo que esses três corpos celestes, por vezes, ficam alinhados no espaço. Esse alinhamento perfeito, que não acontece sempre, nós chamamos de linha dos nodos. Durante esses períodos, a Lua ou a Terra podem bloquear a luz do Sol, causando os eclipses. Então, um eclipse é o alinhamento perfeito entre Terra, Lua e Sol. Tudo bem? Pode passar. Há dois tipos de eclipses, o lunar e o solar. E cada eclipse lunar e solar tem suas fases. Por exemplo, essa fase aqui é a fase total, o eclipse lunar total. E aqui o eclipse solar também é total, está na sua fase final. Vamos entender como isso acontece. Pode passar. Eclipse solar. Quando a Lua encobre o Sol. Então a Lua está entre Sol e Terra. Pode passar? Aqui está o Sol, né? Brilhando, né? Iluminando a Terra, mas não está iluminando totalmente a Terra, porque a Lua está entre os dois. Então nós temos uma sombra, né? A Lua, como bloqueia os raios solares, projeta uma sombra no nosso planeta. Isso sempre acontece na Lua nova. Eclipse solar sempre acontece em Lua nova, mas não é toda a Lua nova que acontece um eclipse solar, porque o eclipse solar, como eu disse, é um alinhamento perfeito. Qual é a relação? A órbita da Lua em relação à órbita do nosso planeta tem uma diferença de 5 graus. Então não é sempre que ela estará assim perfeitamente alinhada. Na maioria das vezes, a Lua, como tem essa diferença de grau, ela está inclinada em relação à Terra e o Sol. Por isso não é sempre que acontece eclipse solar. Ele é muito raro, inclusive. Pode passar. Bom, se a Lua encobrir ou cobrir apenas parcialmente o Sol, por exemplo, aqui, o eclipse será parcial. Se a Lua encobrir totalmente o Sol, o eclipse solar será total. Essa sombra que é total se chama de umbra. Essa sombra que não é total, ela está entre a luz e a sombra, numa fase intermediária, é a penumbra. Quem está na penumbra contempla, vê um eclipse solar parcial. Quem está na umbra, que é um raio muito pequeno de 300 quilômetros, contempla o eclipse total. Pode passar? Então aqui está o Sol
Aqui está o nosso planeta e a Lua entre os dois, né? Bloqueando os raios solares e, ao mesmo tempo, projetando uma sombra na Terra. Pode passar? Nós temos aqui o eclipse solar parcial. Por que parcial? Porque ainda existe uma parte do Sol que não foi totalmente encoberta. A Lua encobre o Sol gradualmente. Essa fase pode durar mais de 1 hora. O eclipse total, a Lua cobre o Sol completamente. É possível ver a atmosfera do Sol, que se chama corona. O tempo máximo de totalidade de eclipse total é de 7 minutos e meio. Agora, olha que coisa interessante. Entre essa fase, que é parcial, e essa, que é total, olha que legal essa parte. Nós chamamos de anel de diamante. O Sol ainda tem, olha, uma pequena parte à mostra. É o anel de diamante. A Lua ainda não o encobriu totalmente. Essa é uma fase, um momento antes do eclipse solar total. Pode passar. Usem óculos com filtros específicos para eclipses. Esse meu amiguinho ficou sabendo do eclipse solar e comprou um óculos. Não é um óculos de sol, ele é específico para eclipses. Tem diferença. Se proteja, tá bom? Pode passar. Agora nós vamos para o eclipse lunar. Vimos o eclipse solar, que acontece durante o dia. E agora vamos para o eclipse lunar, quando a sombra da Terra encobre a Lua. Então a relação é, agora a Terra está entre Sol e Lua. Presta atenção. A Terra fica entre o Sol e a Lua, bloqueando os raios do Sol que chegam na Lua. Olha só se eu avançar um pouco essa imagem. Pode passar? Se os três estiverem bem alinhados, senão não acontece eclipse, a Terra projetará uma sombra na superfície da Lua, fazendo com que ela deixe de brilhar. Quando toda a Lua fica sombreada, eclipse lunar total. Se apenas uma parte da Lua ficar encoberta, esse será chamado eclipse lunar parcial. Vejam, eclipse solar parcial, total. Eclipse lunar também parcial e total. Aqui nós temos a umbra. A Lua está totalmente coberta pela sombra. Quem está aqui contempla o eclipse lunar total. Quem está na penumbra, que é uma sombra quase que completa, vê a Lua de uma outra forma. Presta atenção, pode passar. Aqui eu coloquei, né, essa disposição dos astros, né? A Terra entre a Lua e o Sol. Olha que maravilhoso. Pode passar. Então é assim que contemplamos o eclipse lunar parcial. A Lua não está totalmente encoberta pela sombra. Eclipse lunar total. Olha que aspecto assumiu a nossa Lua. Uma cor avermelhada de sangue. Olha que imagem. Pode passar? O eclipse lunar total está aqui. Gera uma sombra que escurece a Lua, fazendo com que a Lua fique vermelha. Este fenômeno é conhecido como lua de sangue. Olha que coisa impressionante. Pode passar? Ao contrário dos eclipses solares, que são visíveis apenas em pequenas áreas da Terra, como eu disse, num raio de 300 quilômetros, os eclipses lunares podem ser vistos em qualquer lugar da Terra, em que seja noite no momento do eclipse. Essa é a diferença para os dois. Para recapitular, pode passar. Eclipse solar, quando a Lua está entre a Terra e o Sol. É lua nova. Pode passar.
Eclipse lunar, quando a Terra está entre Sol e a Lua. É a Lua cheia, mas lembra, não é em toda a Lua cheia que teremos o eclipse lunar, porque ele depende de um alinhamento perfeito entre os corpos celestes. Tudo bem? Preste atenção nas atividades e me entreguem com pontualidade. Até mais!